Boa tarde, ou melhor, bom dia. Eu sou o professor Pablo Ravani Leite, da escola Emílio Macedo Gomes. Leciono as disciplinas de Sistemas Operacionais e Instalação de Computadores para o primeiro ano. Nessa videoaula eu vou ensinar primeiramente a como criar um computador virtual, que nada mais seria que colocar um segundo computador ou um segundo notebook ao meu lado, só que porém virtual. Nessa videoaula eu vou estar ensinando vocês através do software Microsoft Virtual PC. Existem outros, como VirtualBox, que fazem a mesma função. Lembrando, eu posso ter em um computador Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux, tudo através dessa máquina virtual. Então, nessa videoaula eu vou ensinar vocês como criar uma máquina, certo? Vocês vão ter esse software disponível no aplicativo de programas de vocês, é só instalar, ele é compatível com qualquer tipo de sistema, 32 bits, 64 bits, que roda tranquilamente. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou estar utilizando esse software em específico, chamado Microsoft Virtual PC. Quando eu abro ele aparece aqui embaixo e do lado do relógio um pequeno ícone que se assemelha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, o zoom não funciona aqui, que se assemelha, o zoom não funciona com Camtasia Studio, vamos lá, que se assemelha a um pequeno computador. Como é que eu faço para começar a configurar? Lembrando que é um software em inglês, então as configurações não são muito complicadas de ser feito. Botão direito do mouse. Aqui ele já tem listado algumas máquinas virtuais que eu já criei. O PC Check, que a gente vai estar trabalhando posteriormente. Eu tenho mais o Windows 8. Eu tenho o Windows Server 2003 e tenho o Windows XP. No nosso caso, a gente vai aprender a como criar uma nova máquina virtual. Tem aqui, New Virtual Machine Wizard. Então, quando eu clico nessa opção, ele me abre essa caixa aqui, Bem-vindo à criação de uma nova máquina virtual. Nessa etapa não tem mistério, simplesmente avance. Como se trata da criação de uma máquina virtual, é a primeira opção que vocês colocam, certo? Se você já tiver criado uma máquina e você quer destinar, por exemplo, mais espaço em HD, mais espaço em memória RAM, digamos que você colocou 1 GB, achou pouco, você quer colocar mais, você entra na segunda opção, que é usar uma máquina, ajustar a configuração de uma máquina já criada. A terceira opção é quando você já tem uma máquina pré-configurada. Isso a gente vai estar trabalhando muito na formatação, porque eu já tenho a máquina pré-configurada, vocês só vão adicionar a máquina. Mas no nosso caso aqui, a gente vai criar uma nova. Clica aqui em criar, avança. Ele me pergunta qual é o nome da máquina virtual. Aqui vocês colocam o nome que vai atribuir. Se for Windows XP, coloca lá, Windows XP. Se for Windows 7, Windows 7. Se for Windows 8, Windows 8. Nesse caso, vamos colocar aqui, PC Check, que a gente vai estar trabalhando. Só vou colocar aqui 2, porque eu já criei uma aqui. Certo? Vou avançar. Aqui, ele me pergunta qual a versão do Windows, porque se trata do Microsoft Virtual PC, um software da Microsoft. O VirtualBox já não te dá essa opção. Como o PC Check não se enquadra em nenhum desses sistemas operacionais apresentados aqui, eu coloco como outros. E percebam, ele vem com 128 de memória RAM padrão e um disco rígido de 18 GB, certo? Por padrão. Aqui. Vou avançar. Aí ele me pergunta, deseja ajustar a memória RAM? Se eu deixar na primeira opção, ele entende que eu estou deixando o computador com apenas 128 de memória RAM, que é pouco. Se eu colocar na segunda opção, ele me dá aqui, ajuste sua memória RAM. O que ele faz? Qual a desvantagem da máquina virtual? Ele pega a quantidade de memória total que o computador tem e eu posso distribuí-la. Nesse caso, eu tenho 4 GB de memória RAM. Só que
um pouco mais que 512 está sendo distribuído para os programas. Vou colocar aqui 1024, que é 1 GB de memória RAM. Coloquei 1 GB de memória RAM para essa máquina criada. Agora ele me pergunta, adicionar um disco, por exemplo, eu já tenho um disco formatado, como se eu tivesse um HD externo com o sistema operacional instalado, como se eu fosse colocar no computador. Só que nesse caso eu não vou, eu vou criar um novo disco. Segunda opção, e ele me pergunta, qual o tamanho que você deseja? Vejam bem, eu tenho aqui um disco rígido de 130 GB, que eu posso até fazer disponível. Certo? Aqui está dando 18. Como eu vou utilizar uma máquina, o PC Check não tem necessidade de eu estar colocando mais que isso. O PC Check serve justamente só para saber se existe um problema físico através do CD lógico. Nesse caso, só vou avançar. Se eu quiser colocar maior tamanho, capacidade, só alterar a numeração aqui. Avanço. Quando eu clico em finalizar, a máquina virtual está criada. Aí eu retorno aqui embaixo, botão direito do mouse, e aparece aqui, ó, o PC Check 2. Se eu colocar em sticks, eu vou alterar as configurações. Só que eu quero startar a máquina, que seria a mesma coisa que você ligar um computador ao seu lado. Percebam que ao ligar, aparece essa tela, ó. Eu apertei Delete logo no início. Foi bem rápido, mas no vídeo depois vocês vão poder pausar. Quando eu liguei, deu aquela tela de ligando o computador, aquela tela preta, vai mostrando os negócios. E eu pressione Delete para entrar no setup ou F1 para continuar. Eu apertei Delete para entrar no setup. Vejam bem, essa interface aqui que vocês estão vendo aqui, ele é uma interface virtual, gráfica. Então em cima aqui eu tenho um Action, que eu tenho aqui os botões de Reset, que é resetar o computador, Close, que é me fechar o computador, editar. O CD é o seguinte, eu posso utilizar tanto o drive físico para ler o CD, como um drive lógico. Como eu tenho a imagem dos sistemas operacionais, eu vou colocar o CD lógico aqui. O que eu fiz aqui? Repetindo, percebam que eu coloquei um CD lógico no meu drive virtual lógico. Feito isso, beleza. Eu entro no setup normalmente. Lembrando, vocês vão trabalhar muito com isso. Para mim, se eu vou utilizar o CD, o primeiro boot deve ser de quem? O CD. Como é que eu faço para alterar a prioridade do boot? Venho aqui, boot, pressiono Enter e altero para CD. Depois disso, eu vou sair e salvar as configurações ou apertar F10. Certo? Só que eu não vou apertar F10, senão ele cancela meu vídeo. Ao fazer isso, o computador vai reiniciar e vai me perguntar, pressione qualquer tecla para continuar. Com isso, eu finalizo a aula de como criar uma máquina virtual e estar utilizando. Pode falar.